Atos capítulo 10, vamos ler do verso 1 até o versículo 8. Atos capítulo 10, versículo 1 até o versículo 8, diz bem assim a palavra do Senhor. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente o anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Louvado seja o Senhor. Senhor Espírito Santo, fala ao nosso coração. Derrama, Senhor Deus, a tua unção, da tua graça, da tua misericórdia sobre as nossas vidas. E que o teu doce Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da pregação de hoje é o Evangelho que destrói os muros da separação. A Bíblia diz no livro de Efésios que existia um muro, o muro da inimizade, e Deus quebra esse muro, o muro que separava os judeus dos gentios. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos que a missão de Deus, o Evangelho de Cristo, ele vai avançando com o decorrer que nós vamos lendo o livro de Atos. Nós lemos aqui Atos capítulo 1, que diz que nós seríamos, que os discípulos seriam testemunhas de Cristo em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Para a gente poder entender um pouco o capítulo 10, é preciso a gente entender quando o Evangelho, quando Cristo, quando Deus se encarna na pessoa de Jesus, ele vem para Israel. Israel já tinha as suas leis, Israel tinha todo o seu código moral, o seu código ético. E Jesus, ele não vem para acabar com a lei, ele vem para cumprir com a lei. Mas para muitos judeus, até judeus convertidos, algumas coisas ainda pareciam um pouco difíceis. Até hoje nós vemos, por exemplo, igrejas que não comem carne de porco, nós vemos igrejas que guardam o sábado, nós vemos igrejas que tem cristão que não pode comer camarão, Eu acho que eu já estaria no inferno, porque tanto de camarão que eu já comi, que eu gosto de comer camarão, Eu falo: Senhor, pode me levar, o seu filho está pronto para ir para a glória. Porque eu não sei se eu conseguir não, viu? Carne de porco e camarão, pense 2 coisas que eu gosto demais, um toicinho frito, Tem igrejas que os irmãos não podem tomar Coca-Cola, não podem tomar café, enfim, então assim, ainda guarda aspectos da lei. Você vê que nós estamos em 2022. Ou seja, por conta de uma interpretação das Escrituras, por conta de uma interpretação da Bíblia, ainda alguns cristãos, ainda algumas pessoas ainda vivem debaixo da lei. Pois bem, agora, Atos capítulo 10, nós vemos que o Evangelho ele vai se espalhando e agora vai indo de encontro aos gentios. Quem eram os gentios? Gentios era aquele povo, eram todas as pessoas que não faziam parte de Israel, que não era judeu. Então, para você ter ideia, o judeu, ele tinha muito preconceito com as outras nações, com os outros povos, porque eles se consideravam realmente, por ser uma nação eleita, por ser uma nação onde tinha o código de Deus, onde tinha as leis de Deus, eles se consideravam espiritualmente, moralmente superior a outras nações, e em parte sim, eles tinham até razão, porém muitas vezes isso gerava um certo tipo de preconceito. E aqui em Atos capítulo 10, o Evangelho, Cristo, ele vem para cumprir a lei e derrubar
derrubar este muro que separava os judeus dos gentios. Para você ter ideia, no templo de Israel, os judeus eles só tinham até uma certa parte que o gentio ele poderia entrar. Existia um limite, o pátio dos gentios, até de uma demarcação à frente, os gentios não podiam entrar. Por isso, quando a Bíblia fala que Cristo ele quebra, ou Cristo ele rasga esse véu, ele tira, ele rompe essa inimizade, porque agora Deus ele forma um único povo, uma nação santa, um povo exclusivo para adorá-lo e para servi-lo. Agora não é só Israel enquanto nação, mas sim a igreja do Senhor se torna o povo de Deus, a nação escolhida, o povo para glorificar o nome de Deus aqui na terra. Por isso que, ainda que o Brasil ou não seja uma nação cristã ou não, nós fazemos parte de uma nação, nós fazemos parte do povo de Deus. Então nós podemos ver aqui no capítulo 10, a história então de um homem, Cornélio, que teve uma experiência com Deus. A Bíblia diz que ele era um centurião, ou seja, ele tinha uma patente no exército romano, onde ele era responsável por um grupo mais ou menos de 100 homens. Então ele era o centurião, ele era um homem piedoso, ele era temente a Deus, generoso e tinha uma vida de oração. E a Bíblia diz que este homem, então, ele tem uma experiência com Deus, e o texto diz, então, que um anjo aparece para ele e fala: olha, Cornélio, as suas orações e as suas esmolas chegaram até Deus. Percebam bem a fala, o que o texto bíblico diz: as suas orações e as suas esmolas chegaram, estão na memória de Deus. Talvez algumas versões vão falar que elas subiram como uma oferta agradável ao Senhor. E eu queria a gente meditar um pouquinho nessa passagem. Percebam que essas duas características, uma vez perguntaram para um teólogo, eu esqueci agora o nome dele, perguntaram o que era mais importante, a oração ou a leitura bíblica. E ele respondeu: um passarinho consegue voar com uma asa só? Perceba que parece que às vezes na vida do crente, às vezes a gente dá muita atenção a uma coisa e negligenciamos a outra. E quando nós olhamos aqui para o exemplo de Cornélio, a Bíblia diz que ele tinha uma vida se dedicava à oração, mas também tinha um coração generoso, ou seja, a espiritualidade de Cornélio estava apontando, estava indicando um caminho que nós também precisamos seguir. Então, às vezes, nós somos pessoas, nós lemos a Bíblia e esquecemos, às vezes nós oramos pouco, ou talvez tem aqueles crentes que gostam da oração, que gostam do fervor, que gostam de orar, mas tem pouco conhecimento das Escrituras. Então nós precisamos buscar esse equilíbrio. Então aqui você vê que Cornélio, ele diante de Deus, as suas orações, a sua espiritualidade e a sua generosidade chegava diante de Deus. Não são coisas separadas, não são coisas que estão desconexas, mas coisas que devem andar juntas. Uma vida de oração, uma vida de compromisso com Deus, faz parte de um coração generoso. Ou seja, nós precisamos ter essa espiritualidade completa. Ou seja, você tem aquele tipo de crente, né, que se considera muito espiritual, mas não ajuda as pessoas. Né, aquela pessoa que se acha que é uma pessoa de oração, que ora, que fala em línguas, que tem fervor e tal na igreja, mas desvia o olhar para ajudar o irmão, não tem um coração generoso, não tem um coração cheio de misericórdia, não tem um coração cheio de amor. Então a Bíblia diz que as orações chegaram diante de Deus, ou seja, mas o coração, a generosidade de Cornélio foi conhecida diante de Deus. A nossa generosidade, a nossa oração, a nossa vida, será que aquilo que nós fazemos, tem chegado ao Senhor? Ou seja, a nossa oração, as nossas ações, a nossa vida, a Bíblia diz que isso foi algo, você vê que Cornélio teve essa experiência com Deus, porque Cornélio estava buscando fazer aquilo que deveria ser feito. Ou seja, isso nos ensina
E eu fiquei meditando aquilo que nós fazemos, a intensidade pela qual nós devemos fazer na nossa vida de oração, na nossa vida de generosidade, na nossa vida de buscar ao Senhor, se isso tem passado do teto. Ou seja, a nossa vida é uma vida muitas vezes superficial, muitas vezes rasa, e a Bíblia diz que as orações de Cornélio chegaram ao Senhor. É porque, querido, deixa claro para a gente, se a gente for olhar o contrário disso, é que tem orações que não chegam ao Senhor, tem orações que não são como ofertas agradáveis ao Senhor, são como insultos a Deus. A Bíblia diz lá em Isaías que tem oração que Deus ele sente ânsia de vômito. Então que aquilo que nós venhamos fazer realmente possa chegar ao Senhor, um coração generoso, uma vida de oração, um coração compromissado com a palavra de Deus. Mas essa experiência que Cornélio teve de um anjo aparecer para ele, embora a Bíblia diz, o texto começa falando que Cornélio, ele era um homem temente a Deus, lhe faltava algo. Nós não lemos o capítulo 10 inteiro, porque são quase 50 versículos, aí para talvez a sua atenção não perder um pouco, são quase 50 versículos, é um capítulo bastante longo, mas qual foi o propósito, qual foi o motivo do anjo aparecer para Cornélio? Não sei se você já leu, talvez você possa ter esquecido. O propósito de Deus se revelar a Cornélio, de um anjo aparecer para Cornélio e chamar Pedro. Embora Cornélio fosse um homem temente a Deus, e essa expressão que aparece em Atos, temente a Deus, não quer dizer que Cornélio era um homem salvo. Não quer dizer isso, né? Nós muitas vezes usamos até essa expressão hoje, até para se referir a algumas pessoas, não, né? O meu vizinho, ele é uma pessoa muito tranquila, é um cara temente a Deus. Cornélio, ele era um simpatizante do judaísmo, ele é um cara que entendia que aquele caminho era o caminho mais correto, buscava ter uma vida de retidão, só que faltava algo na vida de Cornélio. O que é que faltava em Cornélio? Faltava quem? Faltava Jesus. Ou seja, ele tinha uma revelação parcial sobre Deus, mas ele faltava ter a revelação completa sobre Deus. A nossa vida, ela não vai ser completa, ou seja, a perfeição do conhecimento sobre Deus só está em Jesus. As pessoas, você vai ver muitas pessoas falarem sobre Deus, mas poucas pessoas se relacionarem com Jesus. As pessoas falam de Deus quase que diariamente, mas a experiência, elas não têm experiência com Jesus. Cornélio conhecia parte da revelação de Deus, mas faltava aquilo que era a perfeição, que era Cristo revelado, Deus revelado através da pessoa de Jesus. Por isso, quando o anjo se apresenta para Cornélio, embora Cornélio orasse, fosse um cara generoso, temesse a Deus, sem a revelação de Jesus, sem a compreensão de quem Jesus Cristo é, isso não vale a pena. Ou seja, Cornélio não estava salvo, faltava alguma coisa ainda para ele. Embora isso tivesse acontecido, embora as orações, as esmolas sejam importantes, sem o conhecimento de Jesus, nada disso valeria. E Jesus fala que Ele é a pedra, que Ele é o fundamento. Nele nós, ou o homem ele tropeça, ou então ele está sustentado em Cristo Jesus. Porque você pode olhar todas as religiões, espiritismo, evangélico, católico, umbanda, todas elas acreditam em Deus. Elas acreditam. Se você perguntar para um espírito, ele vai falar, eu acredito em Deus. Se você perguntar para uma pessoa do candomblé, ela vai falar, eu acredito em Deus. Porém, quando você apresenta Jesus, tem algumas questões aí. Aí a pessoa vai falar assim, não, olha, não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas, sempre tem o mais. Olha, mas tem tal coisa que você tem que fazer, olha, eu acredito em Deus, mas, ou seja, Jesus não é o centro.
E por isso que Jesus fala que ele tanto é a pedra, tanto ele é o fundamento, como também ele é a pedra de tropeço. Ou seja, as pessoas, muitos iriam se escandalizar em Cristo, iriam tropeçar em Cristo e não iriam colocá-lo como centro. Então qualquer religião, qualquer igreja, qualquer pessoa, você julga pela centralidade de Cristo na vida delas. Ou seja, embora Cornélio fosse um homem temente a Deus, faltava a revelação de Cristo Jesus sobre a vida dele, faltava a perfeição, algo precisava ser completo na vida daquele homem. Jesus precisava ser apresentado, pregado e anunciado para aquele homem. E a gente acredita, a gente acha que todo mundo conhece a Jesus. Não conhece. A gente acha que todo mundo, muitas pessoas talvez já ouviram falar de Deus, mas muitas dessas pessoas nunca ouviram falar quem Jesus Cristo é. Talvez o teu colega da faculdade, ele já ouviu muitas coisas sobre Deus, talvez até algumas coisas sobre Jesus, mas ele nunca ouviu quem realmente Jesus Cristo é. E o que Pedro vai fazer lá em Cesareia é justamente isso: falar das boas novas de Jesus Cristo, falar da mensagem do Evangelho para Cornélio. Cornélio ouvia falar de Deus, isso mudou a vida dele, porém ele não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Só que antes de chegar na conversão de Cornélio, Lucas ele faz uma pausa e fala de Pedro. Nós falamos no começo que os judeus, eles tinham dificuldade de se relacionar com outras culturas, com outras pessoas. E Pedro ainda carregava consigo algumas dificuldades relacionadas a isso. Jesus tinha falado lá no início que o Evangelho seria espalhado para todas as nações. Agora, quando nós lemos aqui, tem um fato curioso em Atos capítulo 10, que qual foi a cidade que Pedro se encontrava? Ou na sua Bíblia está escrito o quê? Qual era a cidade? Jope, não é isso? Não é isso? Está aí na sua Bíblia, você pode olhar, aí o capítulo, né? Capítulo 10, no versículo 5, né? Versículo 6, pode olhar. Agora, um teste bíblico aqui rapidinho, para ver se vocês realmente estão lendo a Bíblia. Qual foi o outro homem de Deus que estava nessa cidade? Vocês lembram qual foi? Em Jope também. E aí a gente vai ver, tentar fazer talvez uma possível relação. Qual foi aquele profeta? Já deu uma dica. Profeta, quem foi? Que fugiu. Quem foi? Quem foi o projeto Fujão? Jonas, rapaz. Jonas, o profeta. E qual a relação que a gente pode fazer? Quando eu estava lendo, estudando e meditando, Pedro estava em Jope, Jonas estava em Jope, claro que com uma diferença de séculos aí, mas na mesma cidade. Se a gente leu Atos capítulo 10, a Bíblia diz que Pedro, ele tem uma visão. Nessa visão desce o lençol com vários animais, répteis, quadrúpedes, e Deus manda Pedro comer. E Pedro, ele rejeita, ele fala assim: não, Senhor, eu jamais comi coisa imunda, eu jamais... Ele mantinha a dieta, né, a dieta seguindo a lei mosaica. E Deus fala assim: mate e come. E ele não obedece a Deus. E a Bíblia diz ainda que esse êxtase que Pedro tem, essa visão que Pedro tem, ela se repete 3 vezes. Olhe a resistência de Pedro. Olhe como Pedro ele foi resistente para cumprir uma ordem de Deus. É só uma eu trouxe isso só para a gente poder fazer esse paralelo do profeta e do apóstolo, né? Porque Jonas ele foge e vai para Jope. Pedro estava em Jope e a missão de Jonas era anunciar, pregar a palavra de Deus para um povo que não era judeu, para que chegasse o arrependimento. E a ordem de Deus, a mensagem de Deus para Pedro é que Pedro também fosse para Cesareia, para outra cidade, para também anunciar o evangelho para um povo que também não era judeu. É claro que
Não sei se Deus fez isso, se é uma coisa realmente divina, ou se é uma mera coincidência, mas a gente pode entender, olha o paralelo, né, de dois homens de Deus que têm dificuldade de cumprir uma ordem de Deus. Deus falou assim, olha, mata e come. Ele falou assim, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou. Ou seja, ele se prendeu até às próprias leis, ele se prendeu à própria religiosidade do que obedecer à voz de Deus. É claro que Pedro, diferente de Jonas, Pedro, ele vai e obedece a Deus. Jonas, ele vai, né, ali tendo ali, né, tendo que ser lançado por um grande peixe. Pedro também, ele retruca também, mas diferente, porque pelo menos Pedro, ele entende a mensagem, ele entende que é realmente aquilo que Deus estava querendo fazer na vida dele. Jonas, você vê que até o final, Jonas, ele tem dificuldade de aceitar a ordem de Deus, até depois que ele prega para os ninivitas, ele tem dificuldade de aceitar a vontade de Deus sobre aquele lugar. Então Pedro, ele é confrontado com Deus, para que ele entendesse qual era o chamado de Deus para aquelas pessoas. Pedro foi resistente por causa dos costumes que ele tinha, mas Pedro, ele entende que no final de todas as coisas, a vontade de Deus tem que ser estabelecida na vida do ser humano. Pedro foi resistente à vontade de Deus. Pedro, ele não obedeceu imediatamente à ordem de Deus para ele, porém ele teve que aceitar os propósitos de Deus, porque no final de tudo, embora Jonas possa ter resistido à vontade de Deus, embora Pedro, que inicialmente possa ter resistido à vontade de Deus, no final de todas as coisas, Deus cumpre o seu propósito, mesmo ainda que a vontade do homem fique insatisfeita. A gente tem o costume de acreditar que Deus, ele sempre vai respeitar a vontade do homem, mas não é isso que a palavra de Deus diz. A vontade de Pedro, na cabeça de Pedro, ele não tinha a perspectiva de ir para aquele povo, para ir na casa de Cornélio, mas Deus usou anjos, Deus usou pessoas, Deus usou o sobrenatural para que Pedro entendesse o propósito de Deus. E o propósito de Deus era que Pedro estivesse naquele lugar para pregar e anunciar a palavra de Deus, quebrando os muros que separavam os judeus dos gentios. E quando Pedro, ele chega na casa de Cornélio, o que é que acontece? A Bíblia vai dizer então que Cornélio, quando vê Pedro, ele se ajoelha, ele reverencia Pedro. E a resposta de Pedro, ele fala bem assim: levante-se, porque eu sou apenas um homem. Olha que interessante essa passagem, esse momento agora, depois da visão que Pedro tem, depois os homens vão chamar Pedro para ir para a casa de Cornélio, e Deus fala que aqueles homens estariam ali. Agora Pedro, ele, ao chegar na casa de Cornélio o recebe e se ajoelha diante dele. Pedro fala: levante-se, porque eu também sou homem. Pedro era o líder da igreja. A Bíblia diz que Pedro passava na rua e as pessoas colocavam os doentes na rua para que a sombra de Pedro pudesse curar essas pessoas. Pedro pregou, mais de 3.000 pessoas se convertiam. Imagine, Pedro era o líder da igreja, mas diante dessa reverência, olha o que é que Pedro fala: eu sou apenas um homem. Ou seja, Pedro ele não aceita ser honrado dessa maneira. Ele entendia a sua limitação, ele entendia suas fraquezas, ele entendia que também ele estava errado. Esse momento que Pedro tem com Deus, essa visão que Pedro tem com Deus, e essa experiência que Pedro tem de pregar para os gentios, Deus estava trabalhando no coração de Pedro. E Pedro reconhece, no versículo 34 e versículo 35, ele fala: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Não só Cornélio foi convertido,
Pedro também foi convertido, entre aspas, ele já era convertido, mas os olhos de Pedro se abriu para aquilo que Deus queria fazer na vida daquelas pessoas. Pedro era um líder, Pedro era um homem, Pedro teve experiências com Deus, mas ainda assim tinha coisas no coração de Pedro que precisavam ser tiradas. Escuta bem isso, não é porque nós estamos há 10 anos na igreja, há 30 anos na igreja, que nós não temos coisas que nós precisamos melhorar na nossa vida. Pedro era um homem de Deus, como eu falei, as pessoas se amontoavam para que pudessem ser curadas. Mas esse homem ainda tinha um coração que precisava ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. O líder da igreja ainda tinha coisas que precisavam ser moldadas pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós precisamos meditar nisso. Ou seja, nós como cristãos precisamos, na nossa caminhada cristã, independente se temos 20 anos de igreja, se temos 30 anos de evangelho, ainda tem coisas que Deus vai nos ensinando. Pedro reconheceu que ele estava errado. Pedro reconheceu a sua limitação. Ou seja, não aceitou ser honrado. Ele reconheceu: eu sou apenas um homem. Eu sou apenas um homem. Ou seja, a nossa limitação, as nossas fraquezas, os nossos pecados, eles estão latentes diante de Deus. Talvez nós podemos até maquiar diante das pessoas, mas nós não podemos esconder diante de Deus, o nosso Criador. Depois de tudo que Pedro tinha passado, depois de tudo que Pedro tinha experimentado, ainda no coração de Pedro ainda tinha barreiras, ainda tinha preconceitos, ainda tinha coisas que Deus ainda estava tratando. Deus não estava apenas tratando Cornélio, mas estava também tratando o coração de Pedro. E que nós possamos deixar o nosso coração, a nossa vida, estarmos sujeitos, estarmos sensíveis àquilo que o Espírito Santo quer tratar no nosso coração, aquilo que o Espírito Santo, as barreiras, os muros que estão no nosso coração, que nós possamos permitir que o Espírito Santo venha quebrar, venha destruir isso na nossa vida. E nós vemos aqui como Pedro, ele reconheceu, ele fala: reconheço que independente da nação, independente do povo, independente da cultura, se ali tem pessoas que buscam a Deus, sinceramente, Deus irá se manifestar para aquelas pessoas. Então o propósito de Deus se revelar a Cornélio, de um anjo aparecer, veja bem, preste atenção, um anjo aparece para Cornélio. Um anjo talvez ali poderia até pregar para Cornélio, poderia ali falar de Jesus, mas o que é que acontece? Um anjo aparece para Cornélio, e Cornélio manda as pessoas irem buscar Pedro, então, para que através da vida de Pedro, o evangelho fosse anunciado pela boca de Pedro. A Bíblia diz que os anjos, eles anelam em pregar o evangelho, mas essa foi a missão que Deus deu à igreja, que Deus deu a você. O anjo se revela para Cornélio, mas o anjo manda ir buscar Pedro. O anjo, talvez, a gente pensar na nossa limitação, poderia pregar o evangelho, mas foi a responsabilidade. Ao mesmo tempo que Deus queria tratar o coração de Pedro, Deus também usou Pedro para pregar o evangelho na família de Cornélio. Então a Bíblia diz que Cornélio reúne a sua parentela, reúne ali, para que então, através de um homem pecador como Pedro, o evangelho então fosse pregado e anunciado. Ou seja, quem é que Deus usa para pregar o evangelho? Quem é que Deus usa para falar as verdades do reino dele? Somos nós, é você. E nós precisamos estar abertos a falar, independente da pessoa que esteja na nossa frente. Pode ser branco, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser criança, pode ser jovem, pode ser gay, pode ser homossexual, pode ser um travesti, independente. Ou seja, o evangelho, ele quebra essas barreiras para que nós possamos anunciar o evangelho do reino de Deus para todo e qualquer tipo de pessoa que ouça a mensagem de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro prega a palavra de Deus. E qual é o conteúdo da mensagem? Que Jesus Cristo, ele foi ungido por Deus
pelo Espírito Santo com poder, que Jesus Cristo andou fazendo milagres, foi um homem, foi a revelação de Deus, ele foi perseguido, ele foi morto no madeiro, ele foi crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia e os profetas deram testemunho dele. E a Bíblia diz então que depois aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Pedro resumiu, pregou o Evangelho, o Cristo se fez carne, foi ungido por Deus, o Messias, ou significa ungido, viveu, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Ali Pedro, ele prega o Evangelho, ele sai de Jope para descrever para Cornélio as boas novas do reino de Deus. Essas são as boas novas do reino de Deus. Essa é a notícia que muda o coração do homem. A notícia que muda o coração do homem é a notícia que Pedro falou na casa de Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, era um homem que praticava as boas obras, mas não conhecia a mensagem da cruz, não conhecia a mensagem do Cristo crucificado, não conhecia a revelação de Deus através da pessoa de Jesus. E o que Pedro faz na casa de Cornélio é justamente dizer o que Jesus fez, o que Jesus é e que Jesus Cristo continua vivo, perdoando os nossos pecados. Então a Bíblia diz que houve salvação, houve conversão naquela família, porque o Evangelho de Deus, porque Deus tratou no coração de Pedro para que pregasse o Evangelho e naquele lugar, naquela família houvesse a salvação de Cristo Jesus. E aí o texto, ele termina dizendo que então aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. E aqueles homens e os judeus viram que o Espírito Santo de Deus também estava sendo derramado no coração das pessoas que não faziam parte de Israel. O propósito de Deus, se nós olhamos para toda essa história, Cornélio, o homem que não fazia parte de Israel, Pedro que tinha barreiras com os gentios e que estava numa cidade e Cornélio estava em outra, e aparece um anjo para Cornélio e Pedro tem uma visão, e tudo isso e todo esse rebuliço que acontece para no final acontecer o quê? A pregação da palavra de Deus e vidas serem transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. O propósito de Deus final, o propósito de Deus para que tudo isso acontecesse, embora houvesse, isso acontecesse, o tratamento no coração de Pedro, de quebrar, de se revelar para Pedro, de usar a visão, de mandar pessoas ir até Pedro, tudo isso aconteceu para que no final o propósito de Deus, que era o quê? Salvar aquelas pessoas, salvar aqueles corações. E Deus ele quebra os paradigmas, Deus ele quebra o arbítrio de Pedro, para que no final de tudo, o propósito de Deus possa ser cumprido na vida daquelas pessoas. Deus ele quebra o muro da separação que havia entre judeus e gentios, e o Evangelho, para que o Evangelho de Cristo chegasse até mim, chegasse até você. Nós vemos a nossa mensagem deve romper esses muros e chegar a todos os ouvidos, não importa quem seja. Gálatas capítulo 3, versículo 28, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Naquela época as mulheres ficavam de lado, homens ficavam de outro. Naquela época os escravos ficavam distante dos seus senhores. Naquela época crianças não eram nem contadas. Judeus se separavam dos gentios, havia uma separação, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo ele vem para quebrar justamente essa separação. E agora todos vocês são um em Cristo Jesus. Aqui nessa noite tem ricos e pobres, tem brancos e negros, homens e mulheres e crianças, pessoas com defeitos. Nós todos aqui estamos juntos, reunidos em um só lugar, com o propósito de servir e amar a Jesus. Por isso que a igreja não é lugar de separação, é lugar de comunhão, porque Cristo ele deu a sua vida para que não houvesse essa separação, para que esses muros caíssem por terra e um único povo se formasse para glorificar o nome de Deus. Não há judeu, não é negro nem branco, não existe o evangelho dos negros, não existe o evangelho dos brancos, não existe o evangelho do pobre, existe apenas um evangelho.
o Evangelho de Cristo Jesus pregado e anunciado aos nossos corações. Por isso, em vez de construir muros, nós precisamos construir pontes. Pontes, a ponte, ela leva de um lugar para o outro. Cristo foi a ponte que nos levou até Deus. Nós não conseguiremos pular esse abismo que o pecado causou. Então Cristo foi essa ponte que nos leva até Deus. E Cristo nos chama para o ministério da reconciliação. Pedro, ele enxergou um muro, ele enxergava um muro entre ele e aquelas pessoas. Mas Cristo quebra esse muro e se coloca como uma ponte ligando uns aos outros. Nós não devemos construir muros, devemos construir pontes, pontes que nos aproximam uns dos outros, a ponte que é Cristo, que nos aproxima até Deus. Não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E para encerrar, que nós possamos realmente entender, que nós deixemos que o Espírito Santo trate o nosso coração, que nós possamos quebrar as barreiras da separação, que nós possamos quebrar os muros, e assim como Deus agiu no coração de Cornélio, e assim como Cornélio tinha uma vida de piedade, e que as suas orações chegavam a Deus, e que o seu coração generoso chegava ao Senhor, que aquilo também que nós viemos fazer na nossa vida também possa chegar aos ouvidos do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa derramar graça sobre a sua vida, e que os muros possam ser quebrados pelo poder da palavra de Deus, e que as pontes possam ser construídas para a glória de Deus Pai. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Você pode nesse momento colocar o seu coração, orar ao Senhor, apresentar a sua vida diante do Senhor e pedir ao Espírito Santo de Deus. Pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele trate o nosso coração, que Ele mude o nosso entendimento, e que o Espírito Santo de Deus possa nos encher com a Tua graça e com o Teu poder. Depois da pregação, aqueles homens, aquelas mulheres que ouviram a mensagem de Cristo, foram cheios do Espírito Santo, e que a nossa vida, e que a sua vida também possa ser cheia do Senhor, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, cheia da graça do Senhor. Por isso, peça ao Senhor nessa noite, peça ao Espírito Santo: Jesus, enche o meu coração, enche a minha vida, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso do Senhor, queremos o Senhor na nossa vida. Senhor, eu quero apresentar a vida de cada criança, de cada homem, de cada mulher nessa noite, que o Teu poder, que a Tua graça possa ser derramada sobre as nossas vidas. Deus, nós abrimos o nosso coração para ser transformados pelo poder da Tua palavra. Deus, o nosso coração se enche de gratidão pela Tua bondade, de gratidão pelo Teu amor, Deus, de quebrar o muro que nos separava de Deus, e agora, nos unindo a Ti, Senhor, nós clamamos ao Senhor, como igreja de Cristo, como igreja do Cordeiro, comprada pelo Teu precioso sangue, que o Senhor possa encher a vida de cada coração, de cada homem nessa mulher, que possamos, Deus, ser convertidos pela Tua palavra. Nos enche, ó Pai, com a Tua graça, com o Teu poder nessa noite, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Que o amor de Deus, que a graça de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém.